Sejam bem-vindos! Mais uma live aqui no TikTok. Que alegria estar aqui com vocês. Espero que essa live possa ser disponibilizada lá no YouTube. Se tudo ocorrer bem, essa live ainda hoje ou amanhã, pela manhã, já estará disponível para vocês poderem assistir, reassistir, enviar para outras pessoas. Aqui é uma live devocional. O que isso significa? Eu sempre compartilho algo da minha leitura devocional, então eu leio para vocês algo da Bíblia e trago uma reflexão em relação a essa leitura. Lembrando, gente, que eu não estou aqui para explicar nada da Bíblia, tá? Aqui não é uma live explicativa, aqui é uma live mesmo de partilha, né? Eu me sinto assim numa conversa no FaceTime com as minhas amigas. Então, é como se nós estivéssemos assim, parece que eu visualizo isso, sabe? Nós numa roda assim, e eu tô só expondo para vocês algumas percepções e reflexões minhas em relação à minha leitura da Bíblia. Então, é um momento de fé, né? De fortalecermos a fé no nosso coração. Eu sinto que é um momento também onde eu convido vocês a vocês se inspirarem para começarem a ter um tempo mesmo de qualidade com Deus, um tempo de meditação na palavra, porque isso transforma a nossa vida, gente. Quando a gente começa, né, a desfrutar da Bíblia, quando a gente começa a ler e a pedir para que o Espírito Santo de Deus traga a revelação daquilo que a gente leu, gere as mudanças necessárias dentro de nós, a gente começa a ter uma vida vivida de uma forma diferente, com uma perspectiva diferente. Então, não, o J. Nilson, aqui não é só para amigas, não. Eu quis só trazer um exemplo para dizer que é um papo informal, tá? Onde realmente eu só compartilho com vocês aquilo que está dentro de mim, né? O meu entendimento e a minha compreensão dessa leitura bíblica que eu vou trazer para vocês. Mas todos aqui são muito bem-vindos, homens, mulheres. Não necessariamente, né? Aqui tem só pessoas cristãs, tem pessoas curiosas, tem pessoas que não conhecem muito a Jesus, mas simpatizam com ele. Até pessoas que não... Eu já vi aqui, já me escreveram aqui pessoas que não creem em Jesus, mas falam que gostam de me ouvir. Então, fiquem à vontade, né? Eu creio que, assim, o respeito é o mais importante, né? Então, eu peço só que aqui seja sempre um espaço de respeito. Então, caso você não esteja gostando, caso você não esteja compartilhando desse mesmo, né, desse mesmo entendimento, só saia da live, é simples assim, tá bom, amores? Mas eu tô aqui com meu coração aberto e espero que essa live possa de alguma forma trazer mais alegria, mais fé, mais inspiração mesmo ao seu coração. Eu sempre gosto de ler algo da Bíblia e aí eu extraio alguma palavrinha para ser o tema da nossa live. Então, hoje, o nosso assunto da live vai ser as promessas do Senhor. Promessas do Senhor. Porque eu vejo, gente, aí aqui, né, como eu falei, é um papo assim informal. Então, até um desabafo para vocês. Eu vejo que hoje em dia tem muitas igrejas, pessoas que ficam muito assim naquela coisa de as promessas que o Senhor tem para mim, as promessas que o Senhor tem para sua vida, você é uma escolhida do Senhor e tudo mais. E tá bom, que pena que você não vai ficar hoje participando aqui. E Marcos Hernandes falou que eu ensino direitinho a Bíblia, é lindo e sábio, parabéns, Esté. Obrigada, Marcos, eu dou o meu melhor, gente, podem ter certeza disso. Então, amores, eu vejo que, né, tem muito isso hoje em dia, isso é muito falado, a gente ouve muito sobre isso, só que eu penso que é importante a gente ter um cuidado quando a gente fala, né, sobre as promessas do Senhor para nós, para nossa vida, para a vida do outro, para que a gente não faça disso algo contrário à verdade, que é o que Jesus nos ensina, né? Se a gente pensar em Jesus, pensa que, né, ele é o nosso mestre, ele é o nosso melhor amigo, né? Ele é o nosso intercessor, nosso mediador. E quando a gente pensa em Jesus, eu vejo que assim, a forma como ele se expressava, a vestimenta dele, a forma como ele se portava, a forma como ele se apresentou ao mundo foi uma forma muito simples,
muito humilde, até inesperada, né? Muitos não acreditavam que ele era realmente o Messias, né? Porque ele era simples, porque ele não veio, né? Numa imagem majestosa, grandiosa. E aí, às vezes, a gente entra nessas, né? Porque o Senhor tem grandes promessas para minha vida. E eu queria que a gente fizesse essa reflexão juntos. O que você... Aí é uma coisa assim, de cada um pensar, tá, amor? De cada um pensar e refletir sobre isso. O que você considera grandes promessas do Senhor? Porque a gente não pode se iludir e achar que aquilo que Deus promete a nós é a realização dos nossos caprichos, tá? Porque muitas vezes as pessoas confundem e elas acham que a promessa de Deus para a vida delas é a realização dos caprichos dela, das vaidades dela, dos sonhos dela. E não é bem assim, amores. E aí o que acontece? As pessoas que ficam nessa idealização, que ficam nessa expectativa, elas pode ser que elas se frustrem e aí elas até desistam de seguir nessa jornada de fé, desistem dessa caminhada com Cristo, né, dessa caminhada com Jesus, porque elas estão frustradas, elas estão decepcionadas com Deus, né, elas acabam entrando num lugar de decepção com Deus, de injustiça. Mas isso não é justo. Aquela pessoa ali faz tudo errado e tá realizando os sonhos dela, tá concretizando os planos dela, e eu que faço tudo certo, tô só aqui, né, tô aqui sofrendo, tô aqui, as minhas coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. E isso gera sensações ruins em nós. Isso faz com que o nosso coração se feche. Isso faz com que o nosso coração fique orgulhoso, fique invejoso, fique ciumento. E isso é muito mais comum, gente, do que parece. Eu sei que talvez eu falando assim, expondo assim, pode parecer uma coisa assim, imagina. Eu vou ler essa passagem. O João Marcos foi assertivo. 1 João 2,25. Era justamente, olha só, Hernandes, foi justamente a passagem que eu selecionei para essa nossa live de hoje, para esse nosso papo. Que é, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Não, José Novaes, pode ter certeza, todos nós, né, ontem eu até li, né, uma frase do João Calvino que eu gosto muito, que é tudo de bom que você vê em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesma. Sou eu mesmo. Que é isso, gente? Todos nós temos, né, a essência, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro em nós, é a essência de Cristo em nós, né? Essa essência que está dentro de cada um de nós e que à medida que a gente aceita nessa caminhada com Jesus, nós vamos despertando para essas virtudes que já estão em nós, porque a lembrança, a memória de Deus, o nosso Criador, está dentro de cada um de nós, está em nós. O que acontece é que a gente não tem essa identidade revelada. Então, quanto mais a gente busca Jesus, mais a gente vai reconhecendo a nossa identidade nele, nossa identidade em Deus, né? Quanto mais a gente vai se sentindo filhos de Deus, mais nós vamos aceitando o amor dele, mais nós vamos refletindo esse amor, essa graça dele. Então, mais verdade a gente vai expressando, mais a gente transborda dessa verdade. Mas nós ainda vivemos muito por nós mesmos, né? Pelo nosso ego. Então, tudo aquilo de mal que há em mim, e há muito mal em mim, né? Que é o meu egoísmo, os meus excessos, todos nós temos, né? Todos nós. Senão eu já estaria lá, né? Lá com Jesus já. Mas não, tem uma longa caminhada ainda, tá? Então, todos nós, é importante a gente reconhecer, inclusive, essa igualdade. Tal pessoa não é mais pura do que você, e nem menos, não é mais pecador do que você. Não, essa pessoa talvez você só esteja um pouco mais consciente da verdade, da tua verdadeira identidade, do que aquela pessoa que tá lá no mundão,
né, super perdida, fazendo coisas que você fala assim, caraca, que absurdo, né, que você fala assim, meu Deus, como a pessoa consegue viver desse jeito? Por quê? Porque ela tá muito distante da verdadeira identidade dela. Então, você imagina o que ela sente? Para ela ter essas ações, para ela ter esses comportamentos, para ela ter esse estilo de vida que ela tem, com esse nível de autodestruição, né? Porque o mal nos leva à autodestruição. Você imagina o que ela sente? Você imagina o que ela passa? E ela acredita que ela merece isso. Então, na verdade, nós temos que ter o quê? Compaixão, nós temos que ter empatia, nós temos que ter sabedoria para lidar com essas pessoas, para lembrá-las que Deus não as esqueceu, que o amor de Deus ainda é uma verdade sobre a vida dela. Deus não esquece de ninguém, Deus não abandona ninguém, gente. Nós precisamos dessa sabedoria, dessa consciência, para que o reino de Deus expanda. Esse é o verdadeiro evangelho, né? Que é o que Jesus nos ensina, que é amar as pessoas, não julgá-las, não se sentir superior e nem inferior. Paulo nos ensina muito isso. E aí a gente, né, volta. Você não responde as perguntas. Desculpa, Veredas, eu não vi. É que eu tô aqui falando, às vezes eu não vejo, gente. Por isso que eu dou uns minutinhos antes. Mas pode fazer de novo, se for uma pergunta pertinente aqui. Ian falou que eu ainda vou ser uma grande missionária. Amém. Eu tenho muita vontade, gente, de fazer missões. É algo que pulsa no meu coração mesmo. E eu creio que no tempo certo, no tempo de Deus, isso vai acontecer. Então, por que existe diferença entre pessoas nas igrejas? Como assim? Tem vários sentidos essa pergunta, Veredas, mas o que eu acredito é que, gente, igreja é um lugar de pessoas que sabem, que têm consciência de que são pecadoras. A igreja é como se fosse um hospital, entendeu? Nós vamos lá porque nós precisamos, né, desse contato uns com os outros, para que a gente se lembre que somos pecadores, mas pela graça de Deus, nosso Pai, fomos perdoados, fomos salvos. Então ali não tem que ser um lugar de melhor ou pior. A igreja tem que ser um lugar de união, um lugar de perdão, um lugar de um dar força para o outro, de um ser lembrança de Cristo para o outro. Se na igreja está tendo esse lugar de um melhor do que o outro, um é mais puro do que o outro, então talvez estejam aí um pouco, né, fora do propósito real da igreja, né, do papel da igreja. Pois é, gente, não dá pra falar e responder, eu me perco. E outra coisa, nós, pessoas, homens, sempre serão falhos, porque a nossa natureza humana é caída, né? Todos nós estamos nesse caminho de peregrinação, estamos nesse caminho, né, de aprender com Jesus sobre a nossa verdadeira identidade. Então, como você vai esperar assertividade e perfeição do outro se você não tem isso dentro de você? Ninguém tem, só Jesus tem. Por isso que Ele é o nosso grande mestre, Jesus. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso salvador. Só Ele, gente. Homens sempre serão falhos, homens sempre vão nos decepcionar, sempre vão falhar. Sempre. Então, a gente precisa depositar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação, não em pessoas, não em títulos, mas em Jesus, somente em Jesus. A igreja é o hospital das almas, como você bem disse. Exatamente, Nilson. É nisso que eu acredito. Tá, amores? Então, só seguindo aqui, gente. Calma aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mas respondi. Quem tinha falado que eu não tava lendo, agora eu acho que eu respondi, né, Veredas? Então, amores, continuando... Eu vejo que é muito importante, né, a gente ter essa consciência de que as promessas de Deus para nós é a vida eterna. Os nossos tesouros a gente não deve se preocupar com os tesouros aqui da terra, nem acumular tesouros aqui na terra, mas sim no reino de Deus. Então, isso significa que a gente não deve se preocupar com as coisas materiais, que a gente não deve ir em busca das coisas materiais? Claro que não, muito pelo contrário. Eu creio que faz parte desse caráter íntegro, né, desse caráter crístico, a gente dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente fizer, né, tudo aquilo que a gente se propor a fazer de coração, fazer com alegria, fazer como se fosse para o Senhor.
E não, né, uns pros outros, mas realmente assim, dar o nosso melhor. Não para que você receba, né, o título de melhor, mas para você glorificar o nome de Deus, para que a sua luz brilhe, para que a luz, na verdade, de Deus que está sobre a sua vida possa brilhar, possa expandir. Ai, que lindo isso, o Joseph falou. O maior acontecimento histórico não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Amém, Joseph. Exatamente perfeito. Ai, Nilson, ele falou, sua educação é muito boa, estou impressionado. Ué, mas o verdadeiro cristão tem que ter, né, essa classe, gente, tem que ter elegância, entendeu? Elegância não é roupa de marca, não, gente. Elegância é essa postura de integridade, tá? De, né, realmente resplandecer o caráter de Cristo. Quanto mais a gente vai fazendo isso, mais elegante nós nos tornamos. Eu creio nisso. Elegância está muito além da roupa que a gente veste. Eu creio que a elegância é essa postura interna. É a forma como a gente lida com as diferenças, como a gente lida com opiniões diferentes das nossas, né? É ter sabedoria. Eu penso que elegância e sabedoria estão muito interligadas, essas duas palavras, porque é ter esse discernimento, né, do que o outro pensa, da forma como o outro vê, e a gente não se sentir superior ou inferior por conta dessas diferenças, tá? A gente buscar mesmo em Jesus uma resposta, uma postura e se portar conforme essa resposta que a gente buscou em Jesus. Adriana, todos nós, amor, e fique em paz, viu? Porque todos nós temos muito ainda o que aprender. E é um dia a dia, né, gente? É um dia a dia. Quanto mais o nosso coração, mais importante é isso, sabe, Adriana? Essa postura, gente, eu tenho tanto a aprender. Isso é uma postura, o quê? De humildade. Quando a gente acha que a gente já sabe tudo, a gente tá com o nosso coração fechado, duro, como pedra. E isso é terrível, gente. Isso nos faz egóicos, egocêntricos, individualistas, arrogantes. Isso nos faz inflexíveis. Então, é maravilhoso que a gente assuma isso de coração. Nossa, eu tenho muito que aprender. Porque isso nos faz entrar nessa postura de humildade, de quebrantamento do coração. E é assim somente que a gente pode, né, permitir que o Espírito Santo de Deus faça as mudanças que a gente precisa dentro de nós. É assim que a gente dá o nosso sim ao Espírito Santo. É nessa postura de, meu Deus, eu preciso de ti. Ainda tem muito egoísmo aqui dentro de mim. Eu preciso de você, Senhor, me ajuda. Me transforma, me ajuda, sabe, transforma a minha mente, renova os meus pensamentos. Não me deixe seguir o meu próprio coração. E precisamos ter, amores, mais uma vez, voltando para o tema central da nossa live, precisamos ter esta consciência de que as promessas do Senhor para nós não é a realização daquilo que a gente espera. Por quê? Porque senão a gente pode se frustrar com Deus e isso acaba abafando a nossa fé, enfraquecendo a nossa fé. Por quê? O que eu falei? Tô lendo aqui que vocês estão falando. Quem entende tão bem a nossa alma e mostra o caminho da luz, o Espírito Santo. É perfeito, Ronaldo, é isso mesmo. Então, a promessa de Deus para nós, gente, é essa vida eterna, né? A salvação. E é a paz. É a paz que a gente sente, sabe? Esse conforto interno, né? Que mesmo diante das adversidades a gente consegue encontrar. Esse é o agir de Deus, essa é a promessa de Deus para nós. Tem vezes que a gente não vai compreender tanto as coisas, a gente vai sentir uma angústia, mas em Deus nós encontramos um lugar de quietude, um lugar de descanso, sabe? Nós encontramos esse lugar de esperança, de assim, meu Deus, tá difícil. Às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente não tá com o nosso coração em paz, às vezes tá doendo, a gente tá angustiado. Mas quando a gente crê em Jesus, a gente sabe que vai vir um renovo dele. Vai vir uma luz na nossa mente. Vai vir uma saída.
Se Deus transforma, por que ainda a pessoa continua a não praticar o amor? Veredas, justamente porque é uma transformação a cada dia. Porque os obstáculos que nós temos dentro de nós para que o amor perfeito flua são muitos. Então não é do dia para a noite, né? Você tem que ir descascando a cebola, tem várias camadas a serem descascadas. Então o amor perfeito, que é o amor de Deus, é o amor crístico, ele é revelado a nós aos poucos, conforme a gente vai permitindo que assim seja, conforme a nossa vontade de fazer mudanças. Porque a gente primeiro precisa reconhecer as mudanças que a gente precisa fazer, a gente precisa dessa autoobservação, né? Então, ver os pontos que a gente precisa mudar em nós, porque ninguém é perfeito, todos nós temos muitos aspectos a serem lapidados, modificados. E aí a gente faz a oração: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade, me ajuda para que o teu Espírito Santo me ilumine, me transforme, para que eu não volte a cometer esses erros, para que eu não volte a falar dessa forma, para que eu não volte a agir dessa maneira, para que eu pare de pensar nessas coisas. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. E aí cada dia a gente vai tendo essa renovação da nossa mente e do nosso coração. E aí aquele hábito que era extremamente viciante, você vai aos poucos saindo desse vício. Esses hábitos vão aos poucos ficando mais enfraquecidos, até o momento que você realmente fala: opa, graças a Deus me livrei disso. E aí cada passo que a gente dá, a gente vai se distanciando do pecado, a gente vai se distanciando das nossas fraquezas e a gente vai dando passos em direção à nossa verdade, né? A verdade do que somos, que está em Cristo Jesus. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais nós vamos permitindo que ele age em nós. Então, mais dele e menos de mim. E assim a gente vai acessando dentro de nós porções maiores do amor de Deus. E aí com isso nós vamos o quê? Transbordando desse amor. Porque tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente adquire de sabedoria, não é pra gente guardar para nós mesmos, não é pra você acumular para você, é pra você partilhar. O pão nosso de cada dia não é para nós mesmos, é pra gente compartilhar com o nosso irmão. Amar ao outro como a si mesmo. Então, à medida que a gente ama o outro, a gente ama um pouquinho mais a nós mesmos. Porque uma vez que a gente está numa postura de serviço, a gente está em concordância com o Pai. Jesus, ele veio para servir, ele não veio para fazer a vontade dele. Ele veio para servir ao Pai, ele veio para fazer a vontade do Pai. E não, é que a vontade dele estava 100% alinhada à vontade do Pai. Então a vontade de Jesus era a vontade do Pai, porque ele era a própria verdade, né? Ele estava totalmente em concordância com Deus. Mas nós ainda não estamos 100% em concordância, nós estamos nesse caminho. À medida que a gente se alinha e busca Jesus, nós vamos nos alinhando à verdade da vida, a verdade dele, a verdade da nossa, a real verdade sobre a nossa existência, que é servir uns aos outros, amar uns aos outros. Tá fazendo sentido, gente? Ai, gente, obrigada pelos compartilhamentos. Uhul! Deus abençoe essa menina. Ela é sua boca pra nós. Amém, Ricardo. Viu como... Falei pra você, eu falei, ó, talvez você goste da live. Fica aqui que eu acho que, né... Eu creio, gente, eu tenho tanta essa vontade. Eu me dedico, olha, não é assim, gente. Vocês não têm noção, vocês imaginam, né? Vocês imaginam, se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês, se vocês estão sentindo verdade, é por quê? É porque eu vivo isso, gente. Então, se eu vivo isso, vocês imaginam as desconstruções que eu faço no meu eu, né? Vocês devem imaginar aí as desconstruções que eu faço, que não é pouca coisa. Então, conforme a gente vai, conforme nós vamos fazendo essas transformações em nós, conforme a gente vai vivendo isso, conforme a gente se dedica a essa vida realmente de servir a Cristo, Jesus,
conforme a gente vai, conforme nós vamos topando, né, essa morte do ego, do nosso egoísmo, mais nós vamos tendo propriedade daquilo que a gente fala, mais nós vamos ganhando sabedoria, revelação, e aí a gente pode o quê? Transbordar disso. Então, eu fico muito feliz em saber que vocês sentem que o que eu tô falando aqui é de coração, é com verdade, né? É algo realmente que eu acredito e que tá fazendo sentido aí pra vocês, que tá agregando ou edificando o coração de vocês. Glória a Deus por isso, gente. E ó, orem por mim sempre para que para que eu continue no centro da vontade de Deus, porque eu creio sim, gente, que juntos nós vamos longe, se Deus quiser. E o que eu desejo realmente é expandir o reino de Deus e poder levar essa luz, né, à mente das pessoas, gente, ao coração das pessoas, porque ai, que lindo, com a sua boa palestra haverá mudanças de pensamento. Amém, eu creio nisso. Renovação da mente. Por que algum pastor te despreza se ele conhece a palavra de Deus? Justamente, Freitas, eu já respondi, porque homens são falhos, homens vão falhar, independente do cargo que ele tenha. Um pastor, gente, quantos pastores, padres, bispos, papas já, né? Enfim, já não cometeram erros. É normal, gente, homens falham. Por isso que eu falei, a nossa expectativa não deve ser em homens, deve ser em Jesus. Tenha essa consciência, veredas, homens sempre vão nos decepcionar, pessoas nos decepcionam, mas Deus não nos decepciona. Quando a gente coloca a nossa esperança nele, quando a gente busca revelação pela palavra dele, quando a gente ora para que Deus se revele a nós, para que Jesus seja o nosso guia, seja o nosso, aquele que nos dirige mesmo, que controla a nossa vida, aí nós não nos decepcionamos. A verdade será sempre presente, mesmo quando a gente resolve seguir os nossos próprios caminhos e perde um pouco o caminho de Deus, quando Jesus é nosso guia, quando a gente, né, fala, não, eu quero seguir a Jesus, eu quero estar de mãos dadas com Ele. A verdade vai ser revelada, então, a este coração, a esta Infelizmente, veredas, como existiam os fariseus, que eram os mestres da lei, né? O que hoje em dia nós temos muitas pessoas que pregam algo que elas não vivem, que elas não sentem. Mas isso é assim, não foca no outro, foca em você. Seja você a expressão, a demonstração do que você acredita, do que você vê como ideal, o que você vê como certo, o que você entende que revela a face de Cristo. Porque é isso, quando a gente coloca a nossa expectativa no outro, o outro pode ser mentiroso, o outro pode falar uma coisa que não vive, pode falar uma coisa que não acredita, mente, né? Mas isso, ele é um pagão, ele é um hipócrita, né? Os fariseus, eles eram inteligentíssimos, gente. Os fariseus, eles falavam palavras bonitas, eles faziam lá os jejuns, não sei de quantas horas, os rituais, eles eram os mestres das leis. Eles sabiam muito, eles eram impecáveis com as suas palavras, mas eles não sentiam aquilo no coração, eles não viviam aquilo. Então, nesse mundo, nós temos muitas pessoas que falam grandes coisas, que fazem grandes coisas, né? E você vai ver a pessoa, o que ela sente. Tem tanta gente aí que tá dominando o mundo, tá nas paradas de sucesso, tá top 1, né? E você olha e fala, uau, que pessoa admirável. Será? Será que essa pessoa é tão admirável assim? Cuidado com seus ídolos. Eles estão morrendo de overdose. Não tem uma música dessas? Acho que é do... Tcheliana sempre me fala essa música. Cuidado com seus ídolos, porque eles estão morrendo de overdose. Ou seja, quem são as nossas referências? Temos que ter muito cuidado com isso, porque é isso, gente. Tem corrupção dentro da igreja, tem muita coisa errada dentro de igreja. Nós temos que enxergar a igreja como um hospital de almas, como eu já falei antes, onde é um grupo, uma reunião de pecadores que tem consciência das suas falhas, que tem consciência do quanto precisa caminhar mais e mais, do quanto precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus para viver o perfeito amor que Jesus nos concede.
Aos olhos de Deus, amores, o que importa é o nosso coração, é a nossa vontade de ser transformado. Não é o que a gente fala, não é o que a gente sabe de entendimento, não é a nossa inteligência. O que importa é o nosso coração. Então, não se prendam ao que os outros fazem, porque senão você vai... Cuidado para você não se frustra. Às vezes você se frustra com a igreja, com as pessoas da igreja, e você acaba caindo no caminho da solidão, né, do isolamento, onde você perde a sua fé, onde você fica enfraquecido espiritualmente. Então, veja a igreja como um corpo, o corpo de Cristo. O corpo às vezes dá problema, não é? Fica doente, sangra, machuca, né, dá ruim. Mas, ainda assim, é o corpo de Cristo. Em algum momento a cura vai vir. Porque se essas pessoas aceitaram a Jesus, estão buscando a Jesus, as mudanças vão vir. Então não se apegue às pessoas, mas se apegue à importância do corpo, à importância da união, à importância inclusive do perdão. Porque o outro está errando, o outro está pecando, mas e você? Você está fazendo a sua parte? O quanto você está perdoando o outro? Porque não cabe a nós, gente, julgar o outro, condenar o outro. Isso é Deus. A nossa justiça não é a mesma justiça de Deus, então precisamos nos abrir para isso. O que o outro faz não diz respeito, não cabem os seus julgamentos, não diz respeito a você, mas sim a Deus. Deixa que Deus vai dar o que essa pessoa, a correção necessária. Deus como Pai vai dar as correções, vai fazer as correções necessárias na vida dessa pessoa. Mas fique firme, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Continue com os olhos firmados em Cristo Jesus. E reconheça no seu irmão essa necessidade que ele está tendo de mais do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo. Então ore por ele. Eu falo isso, Daniel, porque eu já saí de igreja, fiquei 10 anos, gente, sem congregar numa igreja. Eu já tive muitas decepções, até que eu entendi que maturidade é isso, você pode inclusive mudar de igreja, né? Você não é obrigado a permanecer no mesmo lugar. Perdoar, gente, não significa manter perto a pessoa. Não, tá? Não confundam. Perdoar é uma coisa, mas você permanecer ali é outra. Você pode, com certeza, mudar de igreja. Mas não permita que isso te afaste do corpo de Cristo, tá? Porque é isso, dentro da igreja nós vamos ver pessoas falhas, nós vamos ver erros. Não há como, gente, ter um grupo de pessoas e ter perfeição ali, porque ninguém é perfeito, então não tem como resultado ser perfeição. Porque o ser humano, ele vai falhar, ele vai errar, ele vai nos decepcionar. Nós temos que ter esta consciência de que são pessoas que estão buscando a ajuda de Jesus. Estamos juntos ali para sermos força um para o outro, para sermos o ombro firme uns dos outros, o ombro que acolhe, o ombro que não julga, o ombro que exorta, né? O ombro que vai lá e fala assim, ó, pode ficar aqui que eu vou orar por você, tô com você, tô orando. Então, levem isso com vocês, tá bom, amores? E aí, voltando, né, então, ó, 1 João 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa do Senhor para nós, a vida eterna. E tudo aquilo, gente, que corresponde a esta vida eterna. Ou seja, tudo aquilo que Deus, as promessas de Deus a nós, é tudo aquilo que nos lembra que somos espírito. Espírito não depende das coisas materiais. Jesus veio aqui para nos lembrar disso, né? A vida de Jesus é uma grande confirmação disso, inclusive do corpo. O corpo é uma ferramenta, um templo, mas Jesus, inclusive, ele ressuscita, ele morre e ressuscita. Ou seja, ele mostra que o corpo, ele estava no controle do corpo, não o contrário. Ele tinha o domínio sobre o corpo e não o contrário. Então, quando nós cremos na vida eterna, quando nós cremos em Jesus,
nós inclusive temos mais desprendimento com o corpo. Isso não significa falta de cuidado, pelo contrário, nós reconhecemos a importância do nosso corpo como um instrumento a serviço de Deus, nosso Senhor. É a forma que a gente tem de se comunicar com as pessoas, de ser uma luz para as mentes, para os corações, de ser uma esperança viva daquele que nos garante a vida eterna, que nos garante salvação, que nos garante paz, que nos garante uma nova vida, um futuro diferente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Clívia, ela falou assim, você está falando sobre o quê? Entrei agora. Eu estou falando, amores, sobre as promessas. Aqui é uma live devocional, então eu estou, na verdade, compartilhando com vocês que hoje eu li 1 João 2, versículo 25, que diz: esta é a promessa que eu estou trazendo uma reflexão do meu coração mesmo a vocês sobre as promessas do Senhor. Esse é o tema central da nossa live, as promessas do Senhor. Porque muitas vezes a gente confunde, a gente acha que as promessas de Deus para nós é uma vida próspera, é a realização dos nossos caprichos, dos nossos sonhos. E não é bem assim, né? Isso pode ser uma consequência. Quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente se dedica a algo, isso tende sim a florescer, a prosperar, né? Mas a promessa do Senhor para nós é a vida eterna, é tudo aquilo que nos lembra que somos espírito. Não é necessariamente aquilo que a gente espera que seja. E a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não se decepcione, para que a gente não se frustre com Deus, não tenha raiva de Deus, né? Então, precisamos trazer a consciência qual é realmente as promessas de Deus a nós. Ai, que linda, Clive. Então, fica aqui que eu tô falando várias coisas aqui, junto disso. Isso, ó, nós não mudamos quando estamos na igreja, mudamos quando Cristo está em nós. E aí, quanto mais a gente serve ao corpo de Cristo, né, a igreja é uma união de pessoas que estão ali firmadas no mesmo objetivo, né, no mesmo propósito, que é realmente a revelação de Cristo. Fica mais fácil o caminho, sabe, gente? Fica mais leve, é muito mais fácil fazer isso, né, com outras pessoas, nos lembrando ali da verdade, da realidade, do que a gente seguir a nossa vida, né, tentando fazer isso sozinho. É muito difícil fazer isso sozinho. E é importante, né, como um corpo mesmo. Não é a mão não tem uma importância por si só. Tem todo um funcionamento, né, dentro de mim para que os meus dedos se movam, né, para que eu possa mexer as minhas mãos, para que eu possa servir, para que eu possa pegar, para que eu possa fazer um carinho. Então, nós somos dependentes, né? Nós temos, não existe ninguém mais importante ou menos importante. Todos nós somos igualmente necessários e importantes. Então, quanto mais a gente faz a nossa parte, quanto mais a gente busca a Deus no nosso íntimo, no secreto, mais nós vamos contribuindo para este todo. E é isso, não perder o foco, gente. Não perder o foco, que é Jesus. Ele é o foco, tá bom? Então, sempre nós, como eu falei, né? Mais uma vez eu repito, nós não podemos tirar o foco de Jesus, colocar o foco nas coisas ou em pessoas. Porque quando a gente faz isso, a gente tende a cair, tá? Então, tanto em relação às promessas de Deus, né? A gente não pode ficar nessa expectativa de que as promessas de Deus serão coisas, né? Será o acúmulo de coisas, a realização, a concretização de coisas, como também não podemos achar que a promessa do Senhor é você encontrar um grande marido, uma grande esposa, um pastor que seja assim e assado, que vai salvar a sua vida, um marido que vai salvar a sua vida, que vai preencher o seu coração, que vai ser a sua tampa da laranja. Não, gente. Temos que encontrar isso em Jesus. O outro, ele é só um transbordar desse amor
que nós encontramos em Jesus. Ele é suficiente na nossa vida. As nossas relações são para nos ajudar a realizar curas dentro de nós. São os parceiros, né, fortes, eu costumo falar, os parceiros fortes que vão realmente ao nosso lado para nos motivar, para nos lembrar que Deus não esquece de nenhum de nós, que Deus não nos abandona, que a mão dele está sempre estendida a nós. Entende, amores? E aí eu quero também, ler uma outra passagem para vocês que está assim, está em 1 João 1:9, 1 versículo 9. Boa noite, irmãzinha. Pronto, agora. Dá um beijo. Bom descanso, viu? Pronto. Tchau. Quis dormir Tá bom, vai lá. mais cedo. Boa, vai dormir mais cedo mesmo, é importante. Tá Tchau, meu tarde já, amorzinho. 10h20. Tchau, Vai. gente, boa noite. Amanhã a gente Até amanhã, tá bom. gravação de Tá bom, café. tá bom. Então, amores, uma outra passagem. Ai, minha irmãzinha, gente. Ela é tão fofa, não é? Ela tem 6 aninhos, gente. Meu amor. Ó. Outra passagem que eu quero ler pra vocês nessa nossa live de hoje. Ó, está em 1 João 1:9, que diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, amores. Então, essa também é uma outra, né, promessa do Senhor, que é, né, tem a ver com essa questão da vida eterna, que é, não importa o que você tenha feito, não importa o que você já tenha falado, o que você tenha pensado, todos os dias, amores, nós temos pensamentos, nós sentimos coisas, nós agimos de forma que não corresponde à essência de Cristo, não revela Cristo. A questão é o quanto você tem se dedicado, se esforçado de forma consciente, de forma intencional, para ser uma expressão de Jesus aonde você está. Porque aí vem, né, essa transparência, essa sinceridade do seu coração. Que é, você tem se esforçado, você tem se dedicado, você tem de forma consciente escolhido ter um caráter, ter atitudes, ter pensamentos, sentimentos, reações que revelam a essência de Cristo, aonde você está? Ou você está vivendo a sua vida de qualquer forma, você tem a sua personalidade, você tem o seu jeito e você está vivendo a sua vida, mas você ora, você lê a Bíblia às vezes, porque daí é uma hipocrisia, né? Você não está vivendo aquilo que você está lendo, aquilo que você está estudando, aquilo que você fala que você crê. Então nós precisamos desse coração puro. Eu gosto muito, é um dos meus salmos favoritos, o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Eu preciso dessa pureza de coração. Eu preciso sair da hipocrisia e viver, me dedicar a expressar aquilo que eu creio, aquilo que eu desejo viver, que é a identidade de Cristo Jesus manifesta em mim. Claro que isso é um dia a dia, uma decisão, gente, a cada dia, a cada instante. Você acorda de um jeito e você, até a hora que você vai dormir, quantas coisas você não vive ao longo do seu dia? Tem dias que são mais fáceis, você tá mais, né, tá mais tranquilo, tá mais paciente, tá mais alegre por alguma razão, às vezes sem razão. Tem dias que você já acorda daquele jeito, né? Aí as mulheres jogam a culpa na TPM, né, nos hormônios. Então é uma escolha a cada momento. São as renúncias do nosso dia a dia. Toda vez que você tem a oportunidade de atirar uma pedra, de dar o troco, né, devolver na mesma moeda, você respirar fundo e falar: Jesus, me ajuda. Não vai dar agora, Jesus, pelo amor de Deus, não vai dar. Me retiro do lugar, prefiro me retirar, respirar fundo, do que ofender o meu irmão, devolver na mesma moeda.
Então, todos nós somos falhos todos os dias. Mas o que faz a diferença é o quanto nós reconhecemos as nossas falhas e apresentamos essas falhas a Jesus, pedindo esse coração puro, confessando os nossos pecados, pedindo a Ele essa transformação por meio do Espírito Santo de Deus, a renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, mudanças de atitude, você realmente falar, Senhor, eu quero ser transformada, eu não quero mais agir dessa forma, me ajuda, Senhor. Traz entendimento mais profundo da Tua Palavra, faz-me sentir a Tua graça, o Teu amor, para que eu seja tão constrangida em amor que eu não tenha a coragem de agir com tanta falta de amor como eu tenho agido. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, porque sozinha eu não consigo. Então, esta transparência, gente, essa sinceridade de coração, eu, Stephanie, creio que é o que faz a diferença. É o que Deus valoriza, sabe? Esse coração quebrantado, esse coração genuíno, esse coração com vontade de servir ao Senhor. Esse coração que reconhece as suas falhas diárias, mas realmente deseja, quer e se dedica a viver uma vida que resplandeça o caráter de Cristo Jesus. Querer viver, decidir viver o verdadeiro Evangelho, que é a prática de tudo aquilo que Jesus nos ensina, que é o respeito ao outro, é o amor ao outro, é o perdão, é a paciência, a mansidão, é realmente ter uma vida entregue a Ele, orando para que os frutos do Espírito sejam florescidos em nós. E diante das adversidades que vão vir, inclusive é na adversidade que a gente vai ter o nosso caráter transformado, lapidado, para que cada vez mais os frutos do Espírito possam ser evidentes. Não é, gente, quando a coisa tá fácil, tá leve, não é quando a coisa tá bonita, tá florida. Não, é no momento da provação. Tiago nos ensina muito sobre isso. Considerem motivo de grande alegria as provações que vocês têm vivido, porque isso vai gerar perseverança, isso vai gerar uma fé genuína, isso vai gerar intimidade com Deus. Então, amores, que essa seja a escolha do nosso coração e que a gente sempre resgate esta consciência das verdadeiras promessas do Senhor, para que a gente não blasfeme contra o Senhor, sabe? Para que a gente não ensine que este mundo é importante, porque tudo que Jesus veio nos ensinar é que Ele venceu o mundo, é que Ele transcendeu o mundo, é que Ele não é mais dominado pelo mundo, Ele não é corrompido pelo mundo. Então, quando a gente começa a valorizar demais as coisas, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que a gente faz, é muito fácil a gente cair nessas armadilhas, na armadilha do ego, e começar a colocar isso como prioridade na nossa vida, fazer disso o nosso Deus e se esquecer quem realmente é Deus, quais são as promessas dele para mim, qual que é o propósito da minha vida. Eu creio que é isso, amores, esse nosso papo de hoje. Eu quero finalizar com essa reflexão, que Jesus ele veio de uma forma tão humilde, tão simples. E a própria ressurreição nos lembra que esse mundo não tem esse impacto todo que parece que tem, sabe? Não tem essa grandeza toda que parece que tem, não tem essa importância toda. Então, cuidado com as promessas do Senhor, que parecem que são promessas, você tem que fazer grandes coisas. E isso te coloca num estado de constante comparação
comparações, de competições, de fazer algo tão belo com a sua vida. E você fica colocando o seu valor, a sua importância naquilo que as pessoas estão falando, pensando de você, com base no que você tem ou deixa de ter. Você acaba se frustrando com Deus, você acaba se sentindo injustiçado e acaba perdendo de vista as verdadeiras promessas do Senhor, que é paz de espírito, que é a lembrança do quanto você tem a contribuir para o reino de Deus, ao se lembrar do amor que existe em você, do coração generoso que existe em você, do coração amoroso, do coração gentil que existe em você. Às vezes você acha que você não tem o que acrescentar ao mundo porque você está preocupado com as formas do mundo. E você esquece que um simples sorriso, que um olhar atencioso que a nossa atenção, que o nosso foco esteja em Jesus. O fôlego que Jesus possa ser o nosso guia, possa ser o fôlego da nossa vida e do nosso coração. O coração, que Jesus possa ser o nosso melhor, que com Ele, que as promessas do nosso Pai a nós são boas, perfeitas. Ele tem abundância a nós. Ele tem conforto. Amém, amores. Amém, veredas. Que bom. Você que tá com o coração aí, né? Decepcionado, como você colocou, né? Que bom que você tá aqui e que você sentiu essa sinceridade da minha parte. Que eu seja, então, né, uma lembrança, um lembrete para você de que as pessoas são, sim, gente, verdadeiras. Tem muita gente legal por aí, tem muita gente comprometida com o verdadeiro evangelho, tem muita gente se esforçando de verdade em aprender, em colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Eu não sou perfeita, eu tô longe de ser perfeita, eu sou muito falha, tenho ainda um ego gigantesco, tá? Sou muito falha ainda mesmo, assim, tô só no início dessa caminhada, mas uma coisa eu posso dar certeza para vocês, eu estou verdadeiramente comprometida em realizar a vontade de Deus e ser transformada pelo agir do Espírito Santo. Eu realmente desejo viver os planos de Jesus e seguir uma vida com Ele, de mãos dadas com Ele. Então, eu sei que eu ainda vou falhar muito, vou cair muito, mas eu não vou deixar de pedir ajuda àquele que tem prazer em nos estender a mão e nos ajudar, que é Jesus. Então, que a gente possa... que a gente possa buscar essa transparência, que a gente possa buscar essa sinceridade,
nas pessoas que estão próximas de nós, nas nossas relações e principalmente, gente, buscar ter essa relação genuína, sincera, transparente com Deus, com Jesus. Coloque a Ele, apresente a Ele as suas falhas. E é uma coisa que eu sempre peço, quando eu acho que eu tô bem demais, eu falo, opa, tô iludida aqui, tô achando que eu tô muito bem na fita. Jesus, traz revelação a mim, Espírito Santo de Deus, traz revelação a mim do que precisa ser transformado em mim. Porque, gente, quando a gente tá achando que tá tudo muito bem, quando eu penso que sou forte, eis que estou fraco. Quando eu tô achando que eu tô sabendo muito, eu preciso dessa humildade de falar, Senhor, eu não tô vendo, eu tô cega. Por isso que eu tô achando que eu tô bem, porque eu tô cega, eu não tô enxergando a realidade das coisas, eu não estou me percebendo. Então eu preciso fazer a oração, Senhor, limpa a minha mente e me faz ver a tua luz. Que eu possa reconhecer em mim quais são os aspectos que agora precisam ser transformados, porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou tão imersa em mim mesma que eu não estou reconhecendo a tua verdade em mim. Porque se eu estivesse, eu não estaria me achando ótima. Porque todos nós temos ainda muitas coisas a serem transformadas, lapidadas, mudadas dentro de nós. O nosso ego ainda ele é muito grande, nós ainda somos muito egocêntricos. Então precisamos dessa humildade e dessa vontade de ser transformado pelo agir do Espírito Santo de Deus. Então não se esqueçam que quando estamos achando que estamos fortes, eis que estamos fracos. E quando estamos reconhecendo as nossas fraquezas, quando reconhecemos que somos falhos, quando reconhecemos o tamanho ainda do nosso egoísmo, aí nós estamos mais perto desse coração genuíno, que é o coração de Jesus, que é um coração que só tem amor, que só tem cura, que só tem amor incondicional. Nós precisamos desse coração fraternal, esse coração que não deseja agradar a si próprio, mas deseja realmente realizar as obras do Pai, esse coração totalmente submisso ao Pai. Precisamos desse coração. Pai, me dê um novo coração. Quando a gente pede isso, eis que estamos fortes. Porque estamos tendo consciência do quanto precisamos de um novo coração. Ai, Crislane, da época do Caminho do Coração, olha aí, aluna minha há muito tempo já. Que alegria te ver aqui, amore. Bom, gente, espero que essa live tenha feito... tenha trazido esperança ao seu coração, tenha feito bem a você. E posso fazer uma oração, então. Vocês querem que eu faça oração, gente? Vamos lá, então. Vou fazer. Pregar mais, Esté. Não tá bom não, gente? Então vamos lá, amores. Vocês estão pedindo uma oração hoje? Então vamos finalizar com uma oração. Fechem os olhos. E vamos agora nos concentrar, então, neste pedido, nesta oração, nesse momento de desfrute da presença do Senhor. Vamos juntos desfrutar desse amor que é sempre presente. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nos apresentamos agora a Ti. Cremos, Pai, que a Tua presença ela é sempre constante. Cremos na Tua fidelidade e queremos agora, Pai, Te exaltar, Te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, mesmo quando nós estamos esquecidos da Tua presença. Mesmo quando nós não reconhecemos as Tuas bênçãos, ainda assim o Senhor é fiel nas nossas vidas. O Senhor concede saúde, o Senhor nos faz acordar a cada dia, Pai, e isso é digno de todo louvor.
de toda a gratidão do nosso coração. Então eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, um novo coração, que a gente aprenda, Senhor, a confiar em Ti, que a gente tenha um coração disposto a ser transformado por Ti, Pai. Nós cremos em Teu Filho Santo, Jesus Cristo, nós cremos nas palavras dEle, nós cremos no poder da ressurreição dEle, nós cremos, Pai, que podemos em Ti ter uma nova vida, desfrutar de uma nova mente, de um novo coração, de um novo comportamento. Então nos ajuda, Pai, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar nas nossas vidas, para que a gente se lembre de Ti, para que a gente possa usufruir do Teu amor que é incondicional, que a gente acesse, Senhor, a Tua graça, que já está sendo derramada por nós a cada instante. Jesus, que a Tua presença seja sempre viva dentro de nós, que a gente possa aprender a caminhar contigo, que a gente possa ter um coração igual ao Teu, Jesus. Nos ensina, Jesus, a viver com a mesma obediência que o Senhor vivia. Ó Pai, eu te peço agora, ilumina as nossas mentes e nos dá um novo coração. Que o Teu Espírito Santo seja avivado em cada um que ouve aqui as minhas palavras. Que nós sejamos incomodados pelo Teu Santo Espírito, para que a gente possa cada vez mais conhecer a Ti, Deus. Que a gente possa cada vez mais se dedicar a viver uma vida contigo, Jesus. Que a gente possa cada vez mais buscar a verdade, que só está em Cristo Jesus. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, nos ajude nessa caminhada, nos fortaleça e nos inspire com o Teu imenso e infinito amor. Te agradecemos agora, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, na Tua presença, desfrutando do Teu amor, desfrutando da lembrança da vida eterna. Obrigada, Pai, por estarmos com saúde, por estarmos aqui vivos, estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Que o Senhor nos guarde, Pai, nos proteja, nos faça descansar mente, corpo e alma. Que a gente possa conhecer um pouco mais de Ti a cada dia, Deus. Te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja e assim é. Que delícia, amores, que presente estar aqui. Nossa, que delícia, eu tô assim. Ai, como é bom. Como é bom desfrutar dessa presença de Jesus, né? Nossa. Vocês sentiram daí, gente? Porque eu senti daqui, viu? Ai, que delícia. Me emocionei até. Deus é bom, gente. Deus é bom e a presença dele é algo assim que nos leva a uma outra dimensão, parece, sabe? Quão bom é desfrutar da presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, glória, glória ao Pai. Ai, que Ele seja cada vez mais presente, gente, mais vivo, na verdade. Que nós sejamos mais presentes, né? Nesse amor de Deus. Que a gente busque mais e mais a Ele. Fiquem em paz, amores, que a gente possa desfrutar disso juntos. Obrigada pela companhia, obrigada pela receptividade do coração de vocês, porque tudo que acontece aqui, gente, não é obra minha não, viu? É obra do Espírito Santo de Deus.
que age quando nós estamos de coração aberto, quando estamos receptivos a Ele. Então, isso aqui é fruto nosso, da abertura do nosso coração. Glória a Deus por isso. Um beijo, um super abraço em vocês. Bom descanso. Estou sim, amores, sempre estou aqui em live. Eu vou voltar, acho que ao horário da 9h30, né, gente? Porque eu acho que esse horário um pouquinho mais tarde fica melhor pra maioria. Mas eu tô sempre dando os avisos lá no Insta, tá bom? Gratidão mais uma vez, gente. Bom descanso. Quem quiser ver amanhã desde o início da live, aguardem que eu vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube.